Olá pessoal, eu sou a professora Maria Clara e dando continuidade ao curso de progressão, hoje veremos a soma de uma PG finita. O que veremos na aula de hoje? O que é uma PG finita, termos de uma PG finita, soma dos N termos de uma PG finita, fórmula de uma PG finita e quando utilizar ou não a fórmula. Daí, partimos da definição de progressão geométrica finita, que nada mais é do que uma PG que tem um número determinado de elementos. Como, por exemplo, essa sequência, composta por 5 termos, 3, 6, 12, 24, 48, tendo como último termo o número 48. Tendo por soma o valor 93 e razão igual a 2. O exemplo da sequência 2, 1, 2, 4, 8 e 16, tendo por quantidade de elementos 5, e o último termo da sequência 16. Com o que a razão igual a 2, tendo por ser um valor correspondente ao número 31. E aí partimos para a fórmula da soma de uma PG finita. A fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG finita é dada como Sn, que é a soma dos n termos da PG, igual ao primeiro termo, A1, primeiro termo da sequência, que multiplica quem é que é a nossa razão, elevado a n. N é a quantidade de termos que essa PG possui, menos 1, tudo isso dividido por quem é que é a nossa razão, menos 1. Com a razão diferente de 1, ou seja, a razão não pode ser igual a 1. Aí temos por observações que, para utilizarmos a fórmula da soma, é preciso saber quem é o primeiro termo, é preciso saber quem é a razão e é preciso saber quem é a quantidade de elementos que essa PG possui. Ou seja, eu preciso saber quem é A1, eu preciso saber quem é esse Q, que é a razão, e eu preciso saber quem é esse N, que é a quantidade de elementos que essa PG possui. E para você conseguir calcular a razão, basta você pegar, dividir o termo da sequência pelo seu antecessor, e assim você vai encontrar a nossa razão. E aí partimos para o primeiro exemplo utilizando a fórmula. Temos a sequência anterior, 3, 6, 12, 24, 48, com a quantidade n de termos igual a 5. Então, partimos aqui para a fórmula. A soma desses n termos é igual a 3, que multiplica 2 elevado a 5 menos 1, tudo isso dividido por 2 menos 1. Quem é 3? 3 é o meu A1, é o meu primeiro termo. 2 é a minha razão, ou seja, um termo dividido pelo seu antecessor, que deu 2. 6 por 3, 2. 12 por 6, 2. Elevado a 5. 5 é a quantidade de números, né? Quantidade de elementos que essa PG possui, no caso, o número 5. Menos 1, tudo isso dividido por 2 menos 1, que é a nossa razão. Daí temos que a soma é igual a 3, que multiplica 32 menos 1, dividido por 1. 32 menos 1 é 31, 2 menos 1 é 1. Então, 3 vezes 31 é igual a 93, 93 dividido por 1 é igual a 93. Então, a soma dessa PG é igual a 93. Exemplo 2. Temos por observação que na PG não precisa encontrar o último elemento. Basta você saber quem é A1, quem é a nossa razão e a quantidade de elementos que essa PG possui, no caso, o nosso N. A soma é igual a 2, que multiplica 3 elevado a 20. 20 é a nossa quantidade de elementos que essa PG possui. 2 é o nosso A1 e 3 é a nossa razão. 6 por 2, 3. 18 por 6, 3. Menos 1 dividido por 3 menos 1. Tem-se que a soma é igual a 2, que multiplica 3 elevado a 20 menos 1 dividido por 2. Podemos cancelar esse 2 com esse 2, e aí vai sobrar apenas 3 elevado a 20 menos 1. Tendo como nossa resposta 3 elevado a 20 menos 1. Então, a soma desse 20º termo equivale a 3 elevado a 20 menos 1. Eu posso resolver essa potência? Pode, só que vai dar um número bem grande. Então, deixando dessa forma, já está correto. E aí, quando não usar a fórmula? Você não vai usar essa fórmula aqui, observe que eu até cancelei, quando a sua PG ela for constante. Ou seja, esse termo aqui ele estiver repetindo, quando você fizer a razão dele, você obtiver o valor 1. E quando você substituir aqui no Q, 1 menos 1 dá 0. Então, tem-se aqui que quando a PG for constante, não caberá aplicar a fórmula, pois teremos como razão Q igual a 1, atribuindo assim ao denominador o valor igual a 0.
Então, como é que você vai resolver sem usar a fórmula? Basta você pegar essa constante, 5, e multiplicar a quantidade de vezes que ela está se repetindo. Ou seja, aqui eu coloquei o valor 20, então eu multipliquei esse valor 5 vezes 20. Então, 5 vezes 20, eu obtive o valor igual a 400. Partindo para as questões, para exercitar, temos um canal de TV por assinatura foi inaugurado contando com 3.000 assinaturas e pretende obter no primeiro mês de funcionamento 100 novos assinantes, no segundo 200 novos assinantes, no terceiro 400 novos assinantes e assim duplicar a cada mês anterior. Após um ano, com quantos assinantes estará o canal de TV? Observe que a nossa PG é composta por 100, 200, 400, 800, ou seja, ela está sendo duplicada a cada mês anterior. Então, eu duplico a cada mês anterior. Por isso, aqui deu 800 e assim sucessivamente. Esse A12 é exatamente um ano. Um ano equivale a 12. Então, 12 é a quantidade de termos que essa PG possui. E aí, partimos para a nossa fórmula. Temos que a soma desses 12 termos é igual a 100, que multiplica 2, que é a nossa razão, elevada à quantidade de elementos, 12, menos 1, tudo isso dividido por 2 menos 1. E aí temos que 100 é igual a 2 elevado a 12, equivale a 4.096, menos 1, tudo isso dividido por 1. 4.096 equivale a 4.095, menos 1, 4.095. 100 vezes esse valor equivale a 409.500. Então, esse valor aqui, ele é a nossa primeira resposta. Só que, como vocês podem observar, ele não para aqui. Por que que não para aqui? Porque quando esse canal de TV ele foi inaugurado, ele já tinha 3.000 assinaturas. Então, o que é que eu vou pegar? Esse valor aqui que eu encontrei e atribuir mais 3.000. Então, eu vou somar com 3.000, que vai equivaler agora ao valor de 412.500. Sendo assim, a nossa resposta, letra E. A outra alternativa, a outra questão diz: Matheus quer se tornar um youtuber famoso, mas em seu primeiro vídeo ele obteve apenas 5 inscritos em seu canal. Obstinado que é, Matheus pretende a cada novo vídeo dobrar a quantidade de inscritos em seu canal. Se no primeiro mês ele postar 10 vídeos e conseguir atingir a meta estabelecida, ao fim deste mês seu canal terá... Novamente, você pode observar que está aqui falando dobrar. Então, se no primeiro vídeo ele obteve 5 inscritos, se eu dobrar, vai para 10. Se eu dobrar, vai para 20. Se eu dobrar, vai para 40 e assim sucessivamente. Observe que são 10 vídeos, então a quantidade de termos são 10. E aí temos que a soma desses 10 termos é igual ao primeiro termo 5, multiplicado pela nossa razão, elevado a 10 menos 1, sobre a razão menos 1. 10 sendo a nossa quantidade de elementos que essa PG possui. Temos que 2 elevado a 10 equivale a 2024. Então, a soma é igual a 5 vezes 2024 menos 1 sobre 1. 2024 menos 1 equivale a 1024, perdão. 1024 menos 1 equivale a 1023. E assim temos que 5 vezes 1023 sobre 1 é igual a 5.115. Então, temos por resposta a letra C, que é igual a 5.115 inscritos. Então, ao fim deste mês, seu canal terá 5.115 inscritos. E assim a gente encerra a nossa aula. Obrigada pela atenção de todos. Bons estudos!